Exclusivo. No terceiro capítulo do documentário Milícias, você vai ver os novos negócios dos grupos paramilitares na Baixada Fluminense. A região virou um paraíso para todo tipo de ilegalidade, segundo a polícia, como a extração de areia e barro. Quem ousa desafiar os milicianos acaba sendo executado, segundo as investigações. Veja na reportagem. Rodou. Você tem medo de morrer? Sim, ainda mais morando em uma área de milícia, atuando em uma área de milícia, a gente fica assustado. Seropédica é uma área de milícia, Itaguaí é uma área de milícia. Existe cobrança de comércio, de morador. Se alguém for botar uma plaquinha falando que vem de sacolé, ele vai ser cobrado por isso pela milícia. A Baixada hoje mata o dobro do que a cidade do Rio de Janeiro em termos proporcionais, por 100 mil habitantes. Então esse marco nunca foi superado, nunca conseguimos reduzir isso. O preço em vidas humanas, em sofrimento, em dor para essa população é muito grande. O crime aconteceu no distrito de Xerém, na noite da última quarta-feira. Só queria justiça. Ele era um bom marido, um bom filho, um bom pai. Deixou 3 filhos. No Rio de Janeiro, você pode dizer que houve uma diferenciação na forma da milícia trabalhar e funcionar. Ela vai ser mais suave, mais no sapatinho, como a população fala. Ela é menos ostensiva. Na Baixada, essa ostentação e essa busca do poder, ela sempre existiu e permaneceu e se expandiu aqui. O vereador Geraldo Cardoso Gerpe, conhecido como Geraldão, foi assassinado no estacionamento da Câmara Municipal de Magé. Existem situações, existem localidades onde há policiais envolvidos. Inclusive, recentemente deflagramos uma ação aqui na Draco, onde 4 policiais foram presos. A operação teve como objetivo cumprir 8 mandados de prisão. Entre os investigados estão 4 policiais militares, sendo 3 lotados neste batalhão. Todos são acusados de envolvimento no grupo de paramilitares na região. O líder dos paramilitares foi identificado como Márcio Lima Cunha, apelidado de Zebu. Além de policial militar, ele também foi candidato a vereador de Mesquita em 2016. Há um crescimento exponencial das milícias na região, numa nova forma de operação desses grupos de extermínio, controlando vários outros mercados e penetrando muito mais na lógica política da região. As milícias da Baixada são grupos locais que ora se associam, ora se respeitam, ora se consorciam para uma tomada de território. Quando há uma divergência, alguma disputa em relação a esses grupos, ela se resolve, lamentavelmente, sob a forma de homicídios. Mas a grande motriz para que o crescimento dos índices de homicídio em relação à disputa entre grupos milicianos é, de fato, a expansão da milícia da Zona Oeste em relação às milícias que existiam na Baixada Fluminense. Largo do Amapá, situado no município de Duque de Caxias, uma terra da União, no passado áreas de Mata Atlântica, margeando as nascentes do Rio Iguaçu. Então, essa área aí, ela começou a sofrer a ação de extração de areia. Pega a terra da União e começa a fazer as cavas. Quando eles fazem as cavas, eles mexem com o lençol freático, formam lagoas. Hoje, no Amapá, tem cerca de 17 cavas. Algumas delas maiores do que o Maracanãzinho. Eu quero chamar a atenção que são lagoas que são águas potáveis, águas no passado potáveis, que poderiam estar sendo distribuídas para a população do Rio de Janeiro, que já sofre com escassez de água. Só que na medida que eles usam produtos químicos para clarear a areia, eles foram contaminando essas lagoas. Isso aqui virou uma área que é cratera lunar, queijo suíço, estão provocando um assoreamento, uma erosão, estão chegando perto aqui do Rio Guandu, que é a nossa fonte de abastecimento de água, e depois, quando exaure, largam isso aí. Quando eles foram mexendo com os areais, eles foram mexendo com as camadas arqueológicas. E aí
E gente armada, vigiando e controlando, você não entra nos areais assim com facilidade. Por incrível que pareça, agora você vai lá e tem até uma das lagoas que virou o turismo da Baixada. A lagoa chamada Lagoa Azul. Ela é Lagoa Azul, água bem azul, mas ninguém estudou, fez nenhum exame dessas águas, então as pessoas tomando banho, jacti, vendendo cerveja, que aí você vai alargando outras atividades comerciais de lazer na lagoa, elas são gigantescas. A terra continua sendo do governo federal? Tudo do governo federal. Grupos armados estão expulsando os moradores aqui, são pequenos produtores rurais, para expandir esse negócio. Há um projeto político muito claro por parte desses grupos de controle daquilo que vai lhe dar dinheiro. Você pode controlar, por exemplo, uma Secretaria de Meio Ambiente que regula o uso do solo para poder, a partir daí, vender terrenos e, a partir desses terrenos vendidos, ganhar muito dinheiro e controlar eleitoralmente essa população. Isso é comum na Baixada. Você pode controlar áreas ambientais e fazer, por exemplo, venda de barro, venda de aterro para essas pessoas que compram os terrenos poderem aterrar essas áreas e poderem morar lá. Muitas áreas de inundação, áreas de alagamento, de umidade, vem sendo comercializado. Então eles comercializam terras, inclusive nas margens dos principais rios. E evidentemente, então, que o morador compra um terreno baixo que inunda, ou que alaga, ou que tem transbordo de água dos rios. E aí, logo a seguir, as milicianas começam a vender o barro. Aí o barro, se ele vende um caminhão por R$800, imagina quantos barros ele vai vendendo para cada lote. Você vende carros-pipas de água para escolas públicas para que essa população tenha acesso à água, e sendo que isso é um papel do Estado, mas são milicianos hoje que controlam esses vários negócios dentro da Baixada Fluminense. Isso há um interesse imediato em ter uma relação política muito forte na lógica de obter cada vez mais lucros e um mercado cada vez maior nessa região. Não é à toa que Duque de Caxias, em 2015 e 2016, foi considerado o segundo município de desmatamento. Só ficou atrás de Cabo Frio, segundo atas da Mata Atlântica. Então, você tem aí uma questão ambiental muito séria. Ocupação de mangue, das áreas litorâneas do Gramacho, que são áreas que começaram a ser muito valorizadas. Aqui, diferente do Rio de Janeiro, a visibilidade do campo político é menor. Aqui, a distância da mídia ou as formas de prática da violência muito mais intensas e muito mais controladoras da população, desde a época dos matadores, desde os anos 70, 80, isso está funcionando. Isso permite um controle muito maior por parte do poder político e do poder econômico sobre essa população. E isso é perceptível por parte da atuação da milícia. Ela não tem esse problema de ostentar, de se expressar, de ocupar secretarias como de municípios, de prefeituras, de se eleger a uma eleição aqui muito intensa, votações altas desses grupos ligados à milícia. Vereador Sebastião Ferreira da Silva, Chiquinho Grandão. A Secretaria de Segurança considera exatamente essa região, onde o senhor tem muito voto, como uma área de milícia. O senhor não reconhece como área de milícia? Não, eu não conheço. O senhor não conhece nenhuma milícia que atua exatamente nessa região onde o senhor é bem votado? Eu não conheço. O senhor trabalha com esse tipo de investimento, de loteamento? Não, senhor. A denúncia de grilagem de terra, que é uma denúncia muito forte sobre áreas milicianas também. Essa área desse inquérito, deputado, é uma área que até hoje a empresa está no local vendendo lote. Ela regularizou tudo na prefeitura, como tinha que regularizar, deu a entrada, está vendendo. Agora, por acaso, essa empresa que vende esse lote é lá perto da minha casa, por acaso. A operação começou ainda de madrugada e foi intitulada de Capa Preta, desencadeada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. O objetivo é desarticular uma quadrilha que age em toda a Baixada Fluminense, principalmente no município de Duque de Caxias. 2 dos envolvidos nessa quadrilha trabalhavam nesse prédio. São eles Chiquinho Grandão e Jonas É Nós.
Senhor Sebastião Ferreira da Silva, o Chiquinho Grandão. É com maior satisfação que eu venho a essa casa no dia de hoje. A minha última presença nessa casa foi, se eu não me engano, foi dia 16, dia 17 de dezembro de 2010. E depois disso, as pessoas aqui sabem o que aconteceu comigo, a covardia que fizeram comigo. Não se avançou no enfrentamento político. Por exemplo, o que os partidos fizeram? Expulsaram os milicianos dos seus quadros? Não. Impediram a entrada de novos? Não. Continuaram com a relação. E o partido se opôs? Não. Estava trazendo dinheiro e voto. Qual é o problema? O que interessa é dinheiro e voto. Se esse dinheiro é de sangue, se esse voto é fruto do medo ou do essencialismo, não interessa, é dinheiro e voto.